Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por estarem aqui nessa palestra. Uma missão, né? Eu sempre falo que eu não considero uma palestra, eu venho aqui, eu faço as pesquisas e eu venho compartilhar com vocês alguns pensamentos e o resultado dessas pesquisas que eu faço, né? E aí, o desafio dessa vez é jamais abra mão de ser feliz, né? E aí eu me questionei, né, desde que eu recebi esse tema, como é que é isso em mim? A gente sempre insiste muito, né, que às vezes a palestra não é muito mais para o palestrante, pelo estudo e tudo mais que a gente se questiona, qual é o conhecimento, né, interno, né, nosso quanto a esse tema. E aí eu me perguntei por diversos momentos assim, né, o que me faz feliz? Do que eu não abro mão de ser feliz? E aí eu parei para prestar atenção que mesmo na correria do dia a dia, atendendo o cliente, né, com o meu trabalho, eu pensava assim, eu sou feliz fazendo isso? E aí, em seguida, né, aquela conversa interna, abrem vários balõezinhos na minha cabeça, que nem gibi, assim, e eu respondi, sim, eu sou feliz. Sabe, a gente faz um estudo aqui na casa, e eu sou uma pessoa extremamente ativa, e a atividade, para mim, né, essa atividade me faz feliz. Quanto mais atividade, coisas para fazer, eu me sinto útil, eu me sinto feliz fazendo aquilo. E eu acho que esse jamais abra mão de ser feliz, ele é muito isso, esse é um autoquestionamento. O que te faz feliz? E aí cada um tem que perguntar isso. É ter calma, ficar em casa, ficar mais de boa, né, ajudar as pessoas, ver que todo mundo ao redor da gente está feliz, né, ter paz, ter sossego. Então, essa busca, esse questionamento cabe a cada um, como eu falei, a minha resposta é essa, é eu estar em atividade. Então, eu fazendo os trabalhos, né, no Centro Espírita, eu fazendo o meu trabalho, eu estudando para essa palestra. Em vários momentos eu parei, pensei e respondi, realmente isso me faz feliz. Então, eu acho que a palestra, a conversa em si é isso. É trazer esse questionamento para cada um de vocês, nessa busca de o que faz vocês felizes e jamais abrir mão disso. E não tem como falar de felicidade se a gente não falar de tristeza também, né? O contraponto disso. E aí eu concluí, né, que muitas vezes a gente dá mais valor para as tristezas do que para as felicidades. Porque é impossível que cada um de nós que chegou até aqui hoje não tenha tido uma família que ajudou, às vezes não foi a família que ajudou, um vizinho, um amigo, alguém que ajudou, um lugar que nos abrigou, um professor que nos deu mais atenção na escola, né, na faculdade, um colega de trabalho que nos estendeu a mão, às vezes, quando a gente precisou, um vizinho que nos ajudou. Então, quantas conquistas cada um de vocês teve para chegar até aqui? E por que a gente dá mais valor para a tristeza? Eu digo que a tristeza é como um bicho-papão, assim, às vezes ele começa desse tamanhinho e a gente vai alimentando como um grande saco de batata, e aquilo vai crescendo, e daqui a pouco a gente está triste, está cabisbaixo, está se contorcendo, e é só porque a gente está carregando o grande fardo da tristeza. Isso se inclui em mágoas que a gente guarda de familiares, de amigos, de parceiros, né, conjugais. E de várias formas isso toma conta e toma uma proporção gigante na vida da gente, e a culpa é nossa. A gente que dá esse valor. Porque se a gente mentalizar agora, todo mundo, um pote de coisas felizes, de vitórias e conquistas que a gente teve, e encher eles como se fossem aquelas balinhas de gomas coloridas, e a gente pegar um outro pote e botar as tristezas, a gente vai pensar assim, mas eu tenho muito mais tristezas. Mas sabe por quê? Porque a felicidade ela é tão sutil, às vezes ela está nas pequeninas coisas e a gente não percebe, e a gente não dá valor, ela evapora, ela não cabe nesse pote. Mas as tristezas a gente vai botando, a gente vai acumulando, e aí às vezes isso desencadeia doenças, dores, enxaquecas, rim, problemas, né, diversos no nosso corpo, porque são tristezas que a gente vai acumulando e guardando.
A gente vai carregando, sabe, aquele bicho-papão da tristeza, a gente bota uma cordinha, que nem no cachorrinho, e vai carregando junto com a gente. E isso daqui a pouco toma uma proporção descomunal na vida da gente. E realmente, a gente acaba assim, mas eu estudei, mas o meu pai não me ajudou, mas a minha mãe não me deu atenção, mas eu não fui criada pela minha mãe, mas foi a minha avó. Tudo isso, existe o lado bom e o lado ruim. Existe o pote bom e o pote ruim. Mas a gente só olha para o pote ruim. É uma coisa incrível, assim, a gente olha a nossa capacidade de só alimentar e dar mais atenção para as coisas ruins, é um negócio incrível, assim. E aí a gente acaba esquecendo disso, a gente abre mão de ser feliz, porque a gente fica carregando todos esses fardos de tristezas, de mágoas, de infelicidades, e de derrotas também, porque para a gente chegar aqui, a gente também teve derrotas, mas a gente esquece da vitória. A gente esquece da vitória com muita facilidade. E aí eu volto a dizer, porque a felicidade é sutil. É de manhã, quando a gente abre o olho, reconhecer assim, poxa, abri o olho, eu acordei, estou vivo, tenho mais um dia de batalha, sabe? O meu trabalho, meu patrão tem o carro do ano, meu salário é X. Meu patrão tem um carro, uma casa na praia. Por que ficar se comparando? Por que a gente não agradecer ao emprego que a gente tem? Por que a gente não agradece por ter emprego? Vai falar com alguém que está desempregado se a pessoa não queria ter um emprego. Enquanto, às vezes, a gente tem o emprego e fica reclamando do emprego que tem. E, às vezes, né, se tiver alguma forma de estudar, de fazer algum curso e tentar mudar e melhorar de emprego, que seja feito. Né? Mas eu tenho filho, eu tenho marido, como é que eu vou fazer? De novo, a gente está dando bola mais para o pote das tristezas do que das conquistas e da felicidade. As possibilidades estão aí para todo mundo, sabe? Eu sou a caçula de 4 filhos e eu sou a única que fez faculdade. E as minhas irmãs disseram assim, mas eu não tive oportunidade. Aí a minha mãe sempre fala assim, não, eu dei oportunidade, vocês é que escolheram outros caminhos. E assim como é Deus, às vezes, na nossa vida, a gente tem oportunidades e a gente escolhe outros caminhos. E a gente não pode botar a culpa nas pessoas das nossas escolhas. Mas eu só tive essa opção. Aí eu volto a dizer, é que nem no emprego, a gente pode criticar o nosso patrão, criticar o nosso salário, o emprego que a gente tem, o horário que a gente faz. Mas e se a gente pensar em agradecer pelo salário? E voltar a pensar, e quem está desempregado? E né, não sei como é que é aqui em São João Batista, mas lá em Blumenau a gente passa na frente das empresas ali, os lugares que são agências de emprego, nossa, a fila é enorme. Tem sempre um monte de gente procurando emprego. E aí a gente que tem emprego fica maldizendo, criticando, fazendo com má vontade, quando acorda de manhã, vou de novo lá trabalhar para o meu patrão ficar rico. Gente, é tudo formas de olhar o nosso dia a dia. Será que é para o patrão ficar rico ou é trabalhar para você ter o seu salário? Entendeu? Então, o dia a dia, as escolhas de como a gente vai olhar isso depende da gente. O caminho é um. E a gente, às vezes, prefere olhar só para o lado das tristezas em vez de olhar para o lado da felicidade, para as coisas que nos fazem felizes, né? Aí eu penso assim, mas como é que eu vou ser feliz num mundo cheio de violência, né, com tanta desgraça acontecendo no mundo e tudo mais? Aí como foi, né, a leitura da Loiva foi nesse, né, eu pesquisei, foi muito engraçado assim, eu pesquisei, e um dia assim, do nada eu abri o Evangelho, eu li essa passagem ali, eu pensei, é essa. Então, quando o Evangelho diz assim, a felicidade não é desse mundo, tem o pessimista que ele vai dizer assim, viu? Como é que eu vou ser feliz? Está ali, o Evangelho mesmo diz, a felicidade não é desse mundo. Mas eu penso assim, e até a leitura aprofundada, a compreensão aprofundada do Evangelho diz assim, não, a felicidade não é desse mundo, porque por mais feliz que a gente possa estar de uma conquista que a gente tenha feito hoje, o que nos é prometido à frente é muito maior. É uma felicidade ainda maior. E a gente não pode esquecer que, né, estamos no centro espírita, temos uma noção de reencarnação, então a gente chegou até aqui e a gente deu alguns tropeços, fez mal para algumas pessoas em outras vidas, né? Às vezes a gente não é tão vítima da sociedade, vítima da família, vítima das situações,
porque a gente fez algumas coisas lá atrás em que nos é dado o véu do esquecimento para a gente conseguir reparar e olhar, às vezes, para o pai e para a mãe e não lembrar todo o mal que a gente fez a eles e ter uma nova chance de fazer o bem com eles, de respeito, de humildade, de caridade, de caminhar junto. Então, a gente está hoje aqui. A felicidade não é desse mundo. A gente tem várias atribulações no dia, vê um monte de coisa ruim acontecendo na TV, e a gente foi parte de muita coisa desse processo de transformação do mundo. Então, pensar assim, que se hoje, a gente, né, há anos atrás, séculos atrás, se eu quisesse ficar com as terras do vizinho lá, eu ia juntar o meu clã, ia juntar vários homens com espadas e facas, e a gente ia lá e tomava aquela terra. Hoje em dia, a gente tem noção que existe a compra e venda, eu tenho que trabalhar, ter o dinheiro para ir lá e comprar as terras do vizinho. Então, assim, pensar que o mundo está tão violento, que, meu Deus, esse caos que está o mundo, mas há séculos atrás nós éramos guerreiros e bárbaros, em que se a gente queria algo, ou alguém queria tomar algo de nós, era só juntar um grupo de pessoas e de guerreiros, vikings, Game of Thrones e não sei o quê, e vir aqui tomar tudo, eles poderiam vir. Então, hoje em dia, mas claro, acontecem casos em que a pessoa vai lá e invade, enfim, existe uma justiça, existem leis para a gente buscar isso. Mas é o que eu volto a dizer, a gente pode olhar só para o lado negativo das coisas que acontecem hoje, como a gente pode olhar para as coisas positivas, né? Então, assim, tantas doenças. A minha mãe sempre fala assim que se existisse toda a transformação, né, enfim, a evolução da medicina que tem hoje. Quando o meu avô faleceu há 30 anos atrás, ele morreu de infarto, assim, mas ele teve atendimento, mas não conseguiram recuperar ele. Aí a minha avó também faleceu de câncer, ela falou, se tivesse hoje o que tem hoje de conhecimento de medicina naquela época, de repente eles estavam vivos hoje. Então, assim, a gente pensa assim, só tem doença, só tem isso. Gente, as coisas, é devagarinho que acontece, mas as transformações, as melhorias estão acontecendo. Mas muitas vezes a gente prefere olhar para o pote das tristezas, o pote das coisas que deram errado. E a gente não olha, porque o potinho da felicidade ele está sempre aberto, e como uma borboleta, as felicidades elas acontecem, se transformam, e é nos nossos olhos, sabe? A natureza. Hoje a gente estava vindo e disse, olha só como o céu está lindo, olha que pôr do sol maravilhoso. E a gente não dá bola para isso. Aí quando vem um dia chuvoso, a gente, está chovendo de novo, olha que coisa. Mas as lavouras, a agricultura, tudo precisa também da chuva, né? Mas a gente olha sempre para o pote das coisas ruins, né? Então é um contraponto assim muito muito doido assim. Teve num dos vídeos que eu estava vendo no YouTube, uma psicóloga falou assim que como o cérebro ele é uma máquina muito fantástica, né? Se eu disser para vocês assim, não pensem numa Ferrari vermelha, o que vocês vão pensar? Uma Ferrari vermelha, né? E a tristeza ela é isso. A gente fica magoado, a gente fica pensando naquilo e pensando, mas eu sofro, mas eu isso, mas eu aquilo, aquele outro. Então a gente acaba formatando o nosso cérebro e o nosso corpo mesmo, a energia ao redor da gente, só em coisa ruim, só em tristeza. Porque a gente fica pensando na Ferrari vermelha, em vez da gente pensar em outra coisa. Porque o cérebro ele é condicionado a isso. A gente condiciona a nossa caminhada mesmo, assim, sabe? Eu lembro que o meu irmão, ele quando tinha 15, 16 anos, ele invocou que ele queria ir para a Europa, ele queria viajar. Ele pegou várias revistas e ele recortou e fez vários cartazes na parede do quarto dele de fotos e lugares, monumentos históricos de Londres, e ele botava. Um dia eu vou lá, ele lia esses livros, Gilbran e não sei o quê, ele lia todos esses livros assim de pensamento positivo, e ele batalhou muito para conseguir, ele acabou indo para a Europa. E esses dias ele compartilhou, hoje ele ficou 17 anos na Europa, e hoje ele é professor de inglês em Blumenau, né? E aí ele botou uma foto no grupo da família desse cartaz que ele tinha quando ele fez 15, 16 anos. Ele disse assim, gente, eu fui em todos os lugares que eu tenho nesse cartaz. Eu realizei esse sonho. É claro que o pensamento positivo, o não pensar na Ferrari vermelha ou nos nossos problemas, influencia, mas a atitude
também, né? A gente se repensar. Eu digo por mim mesma, às vezes eu estou em alguma situação. Eu até brinquei com a dona Sandra, assim, estava numa situação ali, claro que as pessoas poderiam ter me sequestrado, me esquartejado, jogado meu corpo no rio. Eu falei, mas tem que pensar no pior, né? Isso vem na minha cabeça. E aí eu pego e sacode a cabeça assim, eu penso, não, sai pensamento, sai daqui. Às vezes eu estou no carro e às vezes vem alguma ideia, um pensamento bobo desses, que às vezes é bobo, e aí eu aumento o volume do carro, começo, né, do som do carro, começo a cantar uma música que eu penso, eu tenho que trocar esse pensamento, eu não quero pensar nisso. Eu não quero mais pensar nessa tristeza. Eu quero escolher o pote da felicidade. Então, a gente, no dia a dia, eu acho que dentro de 1 hora, às vezes a gente está fazendo um trabalho, tá em casa, né, limpando a casa e tudo mais, a gente pode pensar, meu Deus, olha só que casa mais suja, estou aqui limpando essa casa de novo e não sei o quê. Gente, vai falar com o morador de rua se ele não queria uma casa para estar limpando. Né? Enquanto a gente conseguir fazer esse contraponto de tudo, mas então eu vou ter que estar o tempo todo me comparando aos outros. É só você pensar que você tem muito mais do que muita gente. E a gente é egoísta, a gente fica com o mundo girando, acha que o mundo gira ao redor do nosso umbigo. E não é assim. Sabe? Como eu falei ali antes, a gente fez muita coisa errada no passado, sabe? Quantas terras a gente invadiu aí com espada e matou aí para tomar terra de gente aí? E aí, a gente não tem que reparar isso? A conta vem, não diz? Aqui se faz, aqui se paga. Às vezes as nossas tristezas, os nossos problemas de hoje em dia, é claro, é coisas que a gente tem que resolver no passado. E só quando a gente aceitar e encarar isso com humildade, e pensando assim, poxa, até quando supera, assim, às vezes a gente tem um problema para lidar com uma pessoa, aquela pessoa tem aquele rancinho, assim, né, tem um negócio assim, mas calma, calma. Às vezes, realmente, às vezes é só uma coisa energética dessa vida mesmo que a gente tem um problema com aquela pessoa. Mas, às vezes, pode ser algo de outra vida, em que você tem algo para se corrigir, resolver com aquela pessoa. E o que a gente faz normalmente? Se afasta. Enquanto o que a gente tem que fazer é ficar próximo, ou pelo menos assim, que nem eu falei, aumentar o volume do rádio e cantar outra música. Assim, eu não posso cultivar pensamento ruim, eu não posso cultivar pensamentos ruins para essa pessoa. A gente tem que mudar a nossa faixa vibracional de coisa ruim. Porque o que a pessoa manda para a gente é problema dela. Mas o que a gente manda para outra pessoa, de mágoas, de ressentimento, de querer mal para alguém, isso é responsabilidade nossa. Então, quando a gente conseguir se preservar energeticamente, também quando alguém quiser desejar o nosso mal e querer nos atingir, a gente vai estar fortalecido para que isso não nos atinja. Né? A gente pode pensar assim, é como a imunidade nossa, né? Às vezes a gente baixa a imunidade, pega uma gripe, né? Pega uma doença, acontece alguma coisa assim que a gente precisa ir no médico, tomar remédio e tudo mais. E a energia da gente é muito disso. Às vezes a gente baixa a energia, baixa a imunidade energética nossa, e aí as coisas que alguém ou o que tem para nos atingir vai nos atingir e vai nos derrubar, a gente vai cair. Mas, às vezes, é culpa nossa, porque a gente a gente pediu ajuda aqui para lã, a questão das ajudar as crianças recém-nascidas. A gente pode ir criando créditos nessa vida. Existem várias oportunidades. Ir num asilo, ajudar os velhinhos. Às vezes, a gente tem uma avó que a gente pode visitar, a gente tem uma tia, tem um pai, uma mãe. Às vezes, a gente não precisa ir na casa de estranho para resgatar alguma coisa. Às vezes, tem alguém aqui muito próximo da gente, que a gente está muito tempo sem visitar, e a gente tem que visitar. Sabe? É muito fácil ir num asilo, mas e vai resolver o teu ranço lá, o teu problema com a tua mãe, com o teu pai, com a tua avó, com uma tia, que às vezes é esse o problema que a gente tem que resolver. Não, mas eu não consigo. Eu não consigo lá na minha mãe, eu não consigo lá no meu pai resolver isso. A gente diz muito assim que, um pai e uma mãe conseguem criar 10 filhos, né? Mas às vezes um desses 10 filhos não conseguem ajudar aí, né, na velhice cuidar do pai e da mãe, né? Então nós, né, eu me incluo também, nós como jovens, né, que temos aqui os pais e a mãe vivos, a gente às vezes deixa passar a oportunidade. É só conversar com alguém que já perdeu o pai e a mãe para a gente perceber. E se eles vieram como nossos pais e nossas mães, é porque nós devemos respeito e nós temos, né? Ou às vezes eles são um suporte para a gente encarar esse mundo, encarar essa vida que a gente tem, ou eles são
parte do nosso resgate e coisas para a gente resolver no dia a dia. A gente tem que ter, a gente está o tempo todo sendo testado, tendo a oportunidade de resgatar esses males que a gente fez no passado. É só a gente prestar atenção. A resposta está dentro da gente, sabe? Pensar assim, ó, se você não é feliz agora, aqui dentro, durante essa palestra, você não vai ser feliz lá fora. Não adianta eu dar agora para vocês uma viagem para Paris se vocês estão tristes agora. Aí tem um memezinho assim do Facebook que diz, mas eu prefiro ser rica em Paris, né? Rica e triste em Paris. Mas às vezes você pode estar no melhor lugar, em Fernando de Noronha. Se você estiver triste, estiver magoado com alguém, e essa mágoa está te incomodando muito, porque normalmente a gente só se magoa com pessoas que são importantes para a gente, porque se alguém tenta me magoar e ela não é importante para mim, eu não vou dar nem bola. Para que eu vou carregar aquela mágoa? Então, se eu estou magoado com alguém, é porque essa pessoa é importante para mim. Então, eu tenho que resolver isso. Ou vai partir de mim com ela, ou dela comigo, mas a gente vai resolver. E não adianta eu ir para Paris, que isso não vai se resolver. Não adianta a gente fugir dos nossos problemas, que eles não vão se resolver sozinhos. Se a gente não começar trabalhando, é um grãozinho de areia por dia, de repente um grãozinho de areia por semana, mas a gente tem que conseguir dissipar isso, sabe? A felicidade, ela está aqui com a tristeza, uma do lado da outra, e a gente dá sempre bola para a tristeza e para a mágoa, e para o que a pessoa falou, e às vezes a gente viveu uma grande história com aquela pessoa, ela nos magoou, e a gente carrega muito mais a mágoa que a pessoa falou, e às vezes foi num problema de explosão, foi numa besteira em que todo mundo às vezes fala coisa que não é para ser dita, e só aquela frase, aquele momento que aquela pessoa falou para mim é que eu vou carregar para a vida toda. Tem um poeta, eu acho que a gente pode chamar de poeta, ele é aquele Braulio, acho que é o nome dele, Braulio, que fala no encontro com Fátima Bernardes, ele faz aquele cordel ali no final, né? E aí eu estava vendo um vídeo dele, ele falando que teve um poema que ele recitou no encontro com Fátima, que era do Dia das Mães. E foi um dos vídeos mais vistos da plataforma lá do site do Globoplay, assim, de todo o material que a Globo disponibiliza na internet, no aplicativo delas, os vídeos em que ele recita os poemas dele são os mais vistos, né? E ele falou que esse da mãe, do Dia das Mães, ele botou na rede social dele assim, qual é a sua história com relação a esse vídeo? E aí diz que uma moça falou assim, que ela estava há 25 anos sem falar com a mãe dela. E depois que ela ouviu aquele poema que ele leu para ela, leu na TV, né? Ela lembrou da mãe dela e pensou, eu tenho que me reconciliar com a minha mãe. E aí ela saiu de casa e foi, naquele final de semana ali, foi falar com a mãe dela. 20 e poucos dias depois, a mãe dela morreu. E ela poderia escolher ficar triste e pensar assim, poxa, se eu não tivesse me reconciliado com a minha mãe, de repente eu não estava sentindo essa dor que eu estou sentindo agora. Mas ela escolheu pensar assim, poxa, eu ainda tive 21 dias, 20 e poucos dias com a minha mãe. E aí ela morreu, pelo menos a gente estava reconciliada, tanto eu pedi perdão para minha mãe, como a minha mãe pediu perdão para mim. Então, independente de palestra espírita, um cordel no encontro com Fátima Bernardes, uma palestra que você vê no YouTube, várias coisas, sabe, assim, vem uma mensagem de texto no WhatsApp, vem um bannerzinho no Facebook, sempre vem, sabe, uma coisinha assim que você lembra de alguém, que você lembra de uma situação, e às vezes sabe, a varinha mágica de Deus, assim, da vida, tocando você, vai, tu tem que resolver aquilo, e a gente pega, não é para mim, não, isso não tem nada a ver, a gente sempre finge que não é com a gente, mas quando a gente quer mandar uma indireta para alguém, a gente compartilha alguma coisa, né? Aí a gente quer mandar o recado para alguém. Mas muitas vezes tem vários recados ali que é alguma forma, né, da espiritualidade tocar o coração da gente, pensar assim, te reconcilia, deixa passar essa mágoa, vê o teu parceiro, a tua mulher, o teu marido, vamos resolver isso aí. Às vezes a gente fica, né, pais e mães querem porque querem corrigir o filho, que o meu filho não é. O filho às vezes não é do jeito que você quer que ele seja, mas ele é do jeitinho dele. E a gente tem que respeitar o filho também do jeitinho que ele é.
A gente tem que entender como é que funciona, encontrar um canal de lidar e de tocar a criança, mas a criança é do jeito que ela tem que ser. E assim como a gente sabe que os pais têm muito a ensinar para os filhos, e é uma grande missão ser pai e ser mãe, os filhos também têm muito a condicionar e apontar para os pais e se corrigir. Às vezes o filho é um grande norte para a gente dizer assim, não, eu tenho que me manter correto, eu tenho que ser alguém bom, eu tenho que ser alguém melhor, porque eu sou um exemplo para esse filho, para essa filha. E às vezes a gente só quer que a criança seja como uma massa de modelar em que a gente quer fazer do jeito que a gente quer, e não é assim que as coisas funcionam, sabe? E aí a gente fica infeliz, a gente fica triste. Aí eu peguei, eu achei legalzinho essa fotinha aqui das criancinhas ali, ó, o menininho no terceiro lugar, feliz pra caramba, né? Aí é o outro ali no primeiro lugar, chorando e triste. E às vezes a gente está bem com isso, assim, a gente está com as melhores oportunidades e as melhores coisas que a vida poderia nos dar, porque é essa a nossa missão, e a gente fica triste olhando para o gramado do vizinho, que ele é mais verde, porque a gente fica se comparando e não vivendo a nossa vida. E a gente que escolhe. A gente que olha para o gramado do vizinho e não olha para a nossa frente, não prefere agradecer ao porte das coisas boas. E a gente fica só remoendo o potinho das tristezas que a gente encara todo dia, né? Essa palestra em si, ela mexeu comigo, porque daí eu me lembrei, não, né? Eu trouxe, veio comigo assim que no ano passado, eu me decepcionei com algumas situações, algumas pessoas, e aquilo me derrubou de um jeito assim que, foi um negócio hoje assim, olhando de fora, como eu posso dizer assim, pensei assim, nossa, como esse pote da tristeza assim, eu abasteci legal assim, eu dei um nitro assim nele, ele tomou, sabe aqueles balão de aniversário assim que a gente enche de brinquedinho assim, eu fiz isso assim com o meu pote da tristeza. E aí eu fazia as coisas meio que no piloto automático, assim, né? Ia trabalhar, meus compromissos e tudo. Mas, e como eu falei, essa questão da viagem para Paris, assim, eu fui em eventos, eu estava em festas super bacanas, assim, com pessoas muito legais. Mas, às vezes, eu parava, assim, olhava aquilo, assim, o que eu estou fazendo aqui? Sabe, eu estava triste, assim, amargurada, assim, sabe? E aí e aquilo assim me incomodando, assim. Mas, enfim, eu ficava, como eu falo, né? Eu ficava botando até fertilizante no meu pote de tristeza, assim, né? Aquilo alimentando, assim. Aí, passado, assim, meses, assim, eu fui no cinema, eu fui ver o filme aquele Nasce uma Estrela. Aí, gente, eu chorei tanto naquele filme, eu fui com meu marido, e eu chorei tanto naquele filme, tanto, que ele chegava, ele botava a mão na minha mão e ele dizia assim, tá tudo bem? Aí eu dizia assim, tá tudo bem. É que o filme é demais. Só que eu olhava o filme, eu estava, né, a história é fantástica do filme, né? Realmente eu até quero ver mais algumas vezes o filme para ver se eu entendi tudo. Mas eu olhava para aquilo tudo ali, aí eu olhava, pensava nessa minha angústia, nessa mágoa que eu estava, nessa decepção, essa tristeza, e eu olhava aquela história, né, que é uma história muito interessante, a terceira versão, terceira releitura do filme. E eu pensava assim, cara, por que eu estou deixando essa tristeza tomar conta de mim, sabe? Por que eu estou perdendo esse brilho, assim, sabe? É como se cada um tivesse um brilho dentro e eu estava fechando, assim, eu tinha fechado esse brilho que eu tinha, assim. E aí, naquele filme, eu chorava, gente, vocês não têm ideia. Eu estava assim, ó, soluçando, assim, e aí o meu marido, umas 3 vezes, ele disse, tá tudo bem, quer que eu vou pegar uma água? Eu disse, não, tá tudo bem. E eu olhava para aquela tristeza daquele filme, e eu olhava para a minha tristeza, e eu chorava. Aí, uma hora, eu pensei assim, dentro do cinema, olha só, eu pedi para a espiritualidade, eu mentalizei, eu disse assim, eu não quero mais essa tristeza para mim. Eu não quero mais sentir isso. Eu quero conseguir superar isso. E aí eu chorei. Eu fui para casa chorando no caminho do cinema, do shopping para casa. Eu fui para casa chorando, meu marido de novo, tá tudo bem. Eu disse assim, é que o filme me tocou muito, eu estou muito emocionada. E aí eu fui para o quarto, né, me preparei para dormir, e eu pedi para a espiritualidade, eu pedi assim, por favor,
me ajuda, eu preciso de ajuda, e eu não quero, a partir de hoje, eu não quero mais sentir essa tristeza que eu estou sentindo. Eu não quero mais cultivar essa mágoa, essa decepção, porque eu botei em outras pessoas, não era algo só meu, que dependia só de mim. É tudo expectativas e tudo coisas que a gente bota em coisas e pessoas. E quando não depende só da gente, a gente vai se decepcionar, vai acontecer alguma coisa que a gente vai se decepcionar. E aí eu fui dormir, eu acordei no outro dia, eu estava com a cara desse tamanho, parecia um monstro. Mas, não, obviamente, que eu não acordei com tudo transformado, eu não acordei ouvindo o canto dos passarinhos, essa coisa toda. Foi um exercício, porque assim como eu fiquei meses cultivando essa tristeza, eu precisava desse exercício de períodos, né, de meses e semanas para eu conseguir extrair e sair dessa nuvem que eu cultivei dentro de mim. E até numa conversa com uma amiga, eu falei assim, poxa, mas eu estou, né, eu tô ajudando, estou fazendo, né, tô no espiritismo e tal, eu pensei que eu não ia sentir isso mais, sabe? Eu não queria mais isso. E aí ela falou assim, Julie, de repente, se tu não tivesse no espiritismo, se não tivesse o conhecimento que tu já está tendo agora, e viesse essa decepção, seria muito pior. E aí eu penso assim, poxa, né, quanto orgulho a gente não tem dentro da gente em achar que, beleza, tá lendo o Evangelho, já acha que está imune a tudo, está imune a todo, está fazendo os cursos da casa e tal, acha que está imune, não é bem assim, sabe? Os aprendizados, as porradas, elas vão vir. E aí vai de como a gente vai encarar isso, sabe? A gente vai ficar pensando nos problemas ou nas vitórias? É a gente que escolhe, o caminho é nosso. E aí, hoje eu posso dizer que eu consegui abstrair isso de mim, assim, eu consegui realmente tirar de dentro de mim essa tristeza, essa mágoa, essa decepção, eu isolei ela. Claro que ela está ali, eu lembro das pessoas, eu lembro das coisas que aconteceram, mas eu não carrego mais isso como um peso, como um fardo, como um bicho-papão, que eu andava literalmente carregando isso dentro de mim. E aí eu volto a essa questão. Eu jamais quero abrir mão da felicidade, porque ela é, sim, uma escolha e um caminho que a gente vai caminhar, né? Eu falei desse Braulio lá, e aí, como eu falei, vem as mensagens para nos tocar e nos empurrar para frente e sair desses momentos, elas vêm de várias formas, né? E aí eu achei esse poema, essa poesia do Braulio aqui, que eu achei muito condizente com a palestra e tudo mais. Mas eu quero dizer assim, que se alguém aqui, ou se alguém próximo de vocês está com uma tristeza por muito tempo, há semanas, há meses, e às vezes só tomar o remédio não adianta, porque o remédio, às vezes, ele só vai dopar a gente, dopar uma parte do cérebro, e ele não vai resolver os nossos problemas, porque muitas vezes essas tristezas, como eu falei, elas estão vinculadas às pessoas e coisas que não condizem não estão dentro da nossa capacidade de consertar, de fazer, de alcançar. Então, se alguém aqui está com essa tristeza profunda, não consegue sair, está muito triste, pede ajuda. Aqui a gente tem a conversa fraterna, vocês podem marcar ali com o pessoal da casa. A gente tem amanhã, como foi falado, tem o encontro do SOS, que é uma terapia em grupo, em que a gente vem aqui, sim, ouvir muitas vezes o problema do amigo do lado, que às vezes é o nosso problema, ou às vezes é um problema que a gente já superou, e a gente, dando o nosso depoimento, pode ajudar alguém. Então, peçam ajuda, vamos conversar. Tem caminhos, né? Hoje em dia liberaram de forma ligação gratuita para o CVV, que é 188. Então, assim, a gente não pode deixar essa tristeza tomar conta da gente. A gente é muito mais que isso, a gente está aqui para enfrentar essas tristezas, essas decepções, entendeu? Como eu falei, se a gente foi guerreiro, foi viking em outra vida, a gente fez muito mal, a gente tem muita coisa para reparar, muitos débitos para pagar, e a gente tem que estar forte para isso. E se a gente não está conseguindo, a gente tem que pedir ajuda. Então, eu insisto, tem conversa fraterna para fazer, venham amanhã no nosso encontro no SOS Emocional, vamos conversar sobre isso. A quinta-feira, eu estou confundindo, eu estou achando que hoje é quarta, mas quinta-feira, depois de amanhã, a gente vai pegar o carro e vai vir para cá de novo, e se alguém precisar de ajuda, chama a gente e vem conversar. Tá? Eu vou ler agora o cordel do Braulio Bessa. Não, eu acho muito mais legal ele falando, né?
porque ele tem a entonação dele. Só que se a gente colocar, depois a palestra vai para o YouTube e aí dá problema de direitos autorais. Então, vocês vão ter que se conformar em ouvir eu falando o cordel dele. É sobre a vida, tá? Sendo eu um aprendiz, a vida me ensinou que besta é quem vive triste, lembrando o que faltou, magoando a cicatriz e esquece de ser feliz por tudo que conquistou. Afinal, nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida tem uma placa de aviso. E nem sempre o que você perde é de fato prejuízo. O seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, tem pedra, tem buraco, para modo de atravessar a gente. Mas não desanime por nada, pois até uma topada empurra a gente para frente. Tantas vezes parece que é o fim, mas no fundo é só um recomeço. Afinal, para a gente poder levantar, é preciso sofrer um tropeço. É a vida nos insistindo em nos cobrar, uma conta difícil de pagar, quase sempre por ter um alto preço. Acredite no poder da palavra desistir. Tire o D e coloque o R, e você vai ter resistir. É uma pequena mudança, às vezes traz esperança e faz a gente seguir. Continue sendo forte, tenha fé no Criador e fé em você mesmo. Não tenha medo da dor. Siga em frente a caminhada e saiba que a cruz mais pesada o Filho de Deus carregou. Braulio Bessa. Obrigada, gente. Boa noite.